Ah, meu amigo e minha amiga. Pessoal, quem é que vai aguardar mais tempo na fila de concessão aí? Principalmente as incapacidades agora. Porque aguardar na fila de concessão, a demora nas análises, nos pedidos, está afetando todos aqui que estão dependendo de entender como enfrentar tudo isso, porque a maior espera, o que se pode fazer, se preparar para esses atrasos desnecessários que infelizmente acontecem dentro do INSS. É uma coisa que você tem que fazer, tá? Infelizmente, você que está atrás de um benefício vai passar por isso, tá, pessoal? É 1 em 1 milhão que não passa por uma situação dessa. Em geral, os pedidos de benefício de incapacidade sempre apresentam documentação, na maioria das vezes, incompleta. E a gente está sempre falando, né? São os que mais permanecem nas filas, olha aí, ó. Porque documentação incompleta é uma desculpa que o INSS utiliza para deixar o seu pedido de benefício lá na fila. Quando faltam laudos médicos atualizados, exames recentes, informações claras sobre a incapacidade laboral, o INSS tende a agir e exigir complementações. Cada exigência gera uma nova análise e empurra o processo para o fim da fila. Quer dizer, eles detectaram uma falta lá, por exemplo, de um laudo atualizado. Aí você manda o laudo. Aí passa um tempo até você conseguir chegar na análise. Quando vai analisar, mas está faltando também aqui um exame complementar. Volta para o fim da fila. Quer dizer, é interminável isso. Quer dizer, quando a gente fala aqui que o segurado tem que prestar atenção, que não é somente direitos, também tem deveres, pessoal. É sobre isso que eu estou falando. Porque aqui nós estamos num país que todo mundo gosta de falar de direitos. Até eu. Eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo. Mas e os deveres? Ficam aonde? A gente já sabe como é que é o INSS, a gente sabe como é que funciona o órgão público, a gente sabe que funciona como funciona esse governo de picareta e de ladrão que está aí, e você ainda vai facilitar? Outro grupo que costuma aguardar mais são os segurados que nunca contribuíram de forma regular. Olha aí, ó. Aqueles que possuem históricos de contribuições interrompidas. Isso acontece muito com o contribuinte individual. Nesses casos, o INSS vai ter que verificar com mais cuidado se tem qualidade de segurado, se cumpre a carência mínima. E essa checagem adicional torna o processo mais lento, principalmente quando há vínculos antigos e inconsistência no cadastro, lá no CNIS. Quem solicita um benefício de incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, tem costume também de enfrentar prazos maiores. Isso acontece por quê? Porque esse tipo de benefício vai exigir uma avaliação mais rigorosa, já que se pressupõe a impossibilidade definitiva para o trabalho. O perito vai precisar não apenas analisar a doença, mas também o histórico clínico, a profissão exercida por esse segurado, possibilidade de reabilitação, demanda de tempo. Os segurados que moram em regiões, por exemplo, com déficit de peritos, quer dizer, tem poucos peritos, também estão enfrentando aí, são parte de um grupo em que muitas cidades, especialmente do interior, a quantidade de profissionais disponíveis não acompanha a demanda de pedidos. E isso gera o quê? Gera longas filas, agendamento de perícia, consequentemente atraso nas concessões do benefício. Pedidos feitos em períodos, por exemplo, de multirão, de revisão ou pente fino, tendem a demorar mais ainda. Porque nesses momentos, grande parte da estrutura do órgão está direcionada para a reavaliação desses benefícios, que já são concedidos, mas são analisados, para ter a manutenção, se vai dar continuidade ou não. Então, o pouco que tem fica focado nesses multirões e no pente fino, e quem está fazendo o pedido tem que aguardar. Segurados que precisam passar por mais de uma perícia também enfrentam maior espera. Isso é comum, por exemplo, quando o perito entende que a incapacidade ela é temporária e concede por um prazo curto de afastamento, exigindo uma nova avaliação num período muito curto. E cada novo agendamento significa o quê? Retorno à fila, o que prolonga ainda mais o tempo total para uma decisão final. Quem apresenta doenças, por exemplo, de déficit diagnóstico, condições que dependem de avaliação multidisciplinar, também costuma aguardar mais. Por exemplo, doenças mentais, dores crônicas, síndromes complexas, por exemplo. Nem sempre é tudo facilmente comprovado, tá? Em uma única consulta pericial. E isso vai gerar o quê? Pedidos de documentos adicionais, divergência entre laudos, e vai atrasar cada vez mais a concessão. E os segurados que entram com recurso administrativo após a negativa também inicial,
precisam ter paciência. Que eu já falei, né? Esse recurso administrativo é a piada do INSS. Só existe para falar que te dá direito a recorrer. Mas quando você chega aí, eles já cancelaram seu benefício, já está suspenso seu pagamento, entendeu? Aí eles falam, não, mas nós damos direito à ampla defesa. Primeiro eles ferram a sua vida, tira a tua renda e te dá direito à ampla defesa, que é o que eles chamam de ampla defesa. Embora o direito do cidadão, tá, costuma a ser mais demorado, aqui, quando é para o cidadão, tudo é demorado. Qualquer lei que for votar, que é para facilitar a vida do povo, para facilitar a vida do pagador de imposto, tem que passar por CCJ, por presidentes e partidos, tudo é um bando de corruptos sem vergonha, tá? E pior de tudo, que estão sempre se reelegendo, estão sempre lá. E todos com o rabo preso. Por exemplo, a Câmara e o Senado Federal. 80% de juntar a Câmara e o Senado, 80% ali estão com processo no Supremo Tribunal Federal por causa de quê? Desvio de verba, de emendas, de corrupção, de conluio, de lobby. E estão na mão dos ministros. Por que vocês acham que os ministros lá do Supremo estão fazendo o que querem? Porque eles têm esses caras na mão. Fala, ou você faz o que eu quero, ou eu abro o seu processo e te meto na cadeia. E o povo? E o dinheiro que está sendo desviado? Aí é outra história, né, pessoal? Aí é outra história. Aí aparece um safado falando que já é comprovadamente pilantra, ladrão, sem vergonha, prometendo picanha e cerveja, e os idiotas vai e votam. Falando nisso, quem acha aí que a direita já era, não tem força, vocês viram a propaganda da Havaianas aí? Não compra Havaiana não, viu, pessoal? Eles não querem que você tenha um ano novo com o pé direito, que é uma frase popular, né? Eles colocam lá uma esquerdista lá, nojenta, uma vagabunda que vive de lei Rouanet, para falar mal de quem trabalha, de quem paga imposto. Quer dizer, uma empresa que se presta a esse papel, ela não está preocupada no bem-estar dos seus clientes, tá? E existem outras marcas, tá? Não precisa ser essa porcaria aí, não. Custa caro. É um pedaço de borracha que custa bem caro, tá? Quando há divergência na informação, o INSS precisa corrigir, olha lá, os erros antes de registrar ou decidir, que coloca o pedido numa análise por mais tempo. Pessoas que solicitam benefício sem orientação adequada tendem a enfrentar mais demora. Muitos segurados não sabem quais são documentos essenciais, não conseguem descrever corretamente a incapacidade no requerimento, e isso vai aumentando a chance de cada vez mais exigência, indeferimento, prolongamento da permanência na fila. Mas isso não é culpa do segurado. O INSS deveria ser claro nas suas informações. As pessoas deveriam chegar no INSS sabendo como funciona, mas não é assim, pessoal, aqui no Brasil. Se todo mundo souber como tudo funciona, como tudo tem que ser, aí fica difícil para os caras meter a mão. Por que vocês acham que eles adoram dividir? Olha o país como é que tá. É empregado contra patrão, é pai contra filho, filho contra pai e mãe, preto contra branco, professor contra aluno. Por que dividem assim? Porque no caos fica mais fácil. Eles conseguem dividir e eles pegam um grupo de idiotas que não se tocam nisso e ficam usando esses idiotas como massa de manobra, e enquanto isso eles vão metendo a mão e vão desviando. Nunca está em evidência o que eles estão fazendo, porque tem idiota discutindo, porque o preto era o branco, porque o azul é amarelo, porque o amarelo... Você está entendendo? É isso aí que acontece. E tem uns idiotas aí que adoram, são usados como massa de manobra. A mulher assinou lá a abolição da escravatura, mas eles mesmos se colocam de escravos dessa gente que não vale nada, que estão bilionários às custas de usar vocês como massa de manobra. Mas que teve escravidão lá atrás. Escuta, eu também vim de família pobre. As minhas origens também chegaram aqui no Brasil e foram trabalhar, não tinha nada. E aí? O povo judeu lá, que trabalhou 400 anos no Egito, lá para os faraós, eles também têm direito à indenização também, cultural, não sei como é que é. Você viu o povo judeu que fez? A história conta, pegaram os paninhos de bunda deles e foram para a terra deles e estão lá tocando a vida deles. E é um país minúsculo e é um país excelente, é um gigante na economia e tudo. Por que será? Porque não se vitimiza. Lá não tem cota, lá é mérito.
Entendeu? Você aí que fica gritando, que precisa ter cota, você nunca vai ser respeitado através da cota, porque você só vai conseguir alguma coisa porque estão colocando lá, porque você não tem competência. É isso que diz a cota. Fala, você vai ser colocado para estudar dentro de uma universidade, no lugar muitas vezes de quem se mata de estudar, que trabalha de dia e estuda à noite, e você que fica o dia inteiro sem fazer nada, ouvindo música e chorando e dando uma de coitadinha dentro de casa, vai tomar a vaga dessa pessoa que se esforça, porque você não tem competência e nós vamos te colocar no lugar dele. E aí? Qual é a diferença de um negro para um filho de um nordestino que vive lá no sertão onde não tem água? Não tem nenhuma diferença, mas pela cota tem. Se o filho do nordestino se esforçar, estudar o ano inteiro, se preparar e ele tirar a mesma nota ou uma nota superior a essa pessoa de cor, a pessoa de cor entra e o outro fica de fora. Quer dizer, é justo isso? Eu não tenho nada contra, não sou racista não. Eu sou a favor da meritocracia. Eu não respeito um profissional que, se eu souber, um médico que veio de cota, eu não respeito. Eu peço para trocar de médico, porque ele está ali não é por competência, ele está ali porque ele foi colocado ali. Eu não respeito. Entendeu? Então não é racismo, isso se chama mérito. As pessoas têm que conseguir as coisas pelo seu próprio esforço, tá? Isso se chama mérito. Bom, meu amigo e minha amiga, vocês viram como é complicado com relação aí a aguardar pedidos e benefícios, e está cada vez mais, tá? Está ficando cada vez mais pior, está piorando cada vez mais. E outra, é o que eu falei, há direitos, mas tem deveres, você tem que acompanhar o seu pedido. Uma orientação, por exemplo, de um advogado, um defensor público que vai falar, essa documentação é importante, precisa ter isso. Dá trabalho muitas vezes conseguir a documentação, a gente sabe, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Não tem outro jeito, meu amigo e minha amiga, tá? Então é por aí, a gente só tem Deus na nossa vida, tá? E é a Ele que a gente tem que recorrer. Muita gente aí desesperado, eu sinto muito que, sabe, eu não carrego essa culpa de ter votado nesse bando de safado que está aí no poder. Hoje, o país está dessa maneira. E eu tenho certeza que mais de 90% aqui do canal, com certeza também não carrega essa culpa. Mas nós vivemos todos no mesmo país e a gente é obrigado, mesmo não participando disso, a conviver com isso. Que Deus nos abençoe e nos dê força para a gente continuar sempre acreditando, fazendo as nossas preces e orações, tendo paciência e esperando aí, tá? Que passe logo, porque o mal não é para sempre, viu, pessoal? Uma hora acaba, tá? Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo meu forte abraço e até os próximos vídeos.